Tá? Só faz com a cabeça sim ou não. Porque você está aí com a chineque, que é um prato bem típico de Joinville. E você já ouviu falar, Maria Esther, do Frischstick? Não tinha provado isso. Frischstick, já ouviu? Não sabe? Não sabe qual é? E você? Já ouviu falar do Frischstick? Enquanto a Maria Esther não faz nem ideia do que é o Frischstick, lá em Joinville, nós vamos agora a Blumenau para falar da festa mais alemã das Américas, das tradições germânicas e desse prato. Você chega em casa, capricha e vai fazer um Frischstick. O que será que é isso? Ô Paulo César, ajuda aí com a informação, porque a Maria hoje saiu daqui, foi para Joinville para comer a chineque, aquela massinha doce, tradicional da maior cidade do estado, e você vem hoje com essa iguaria alemã, direto de Blumenau, onde a nossa Maria vai na quinta-feira aí contigo. Agora o Frischstick, falei certo? É essa a pronúncia? E que prato é esse, ô Paulo César? A informação ao vivo é contigo, abençoado. Ô, abençoado, a pronúncia está correta, é o Frischstick. Deixa eu explicar então, porque é um café alemão, um café da manhã alemão de muita história, tradição e memória afetiva. O Frischstick nada mais é do que um café alemão reforçado, mas põe reforçado nisso. E por que é reforçado? Porque conta a história que os imigrantes alemães e os descendentes também, no século XIX, no século XVIII, XIX, eles precisavam se alimentar bem antes de pegar no pesado, no serviço braçal, antes de irem para a roça. Primeiro, um Frischstick reforçado para aguentar o dia inteiro, entendeu? Por isso é um café alemão reforçado, de muita história, tradição, memória afetiva. E a professora Juliana, do Senac, que está aqui ao meu lado, quer agora transformar o Frischstick em um patrimônio cultural da cidade. O Frischstick, portanto, de muita história e tradição, merece esse reconhecimento. É isso, professora? Bom dia. Bom dia. A partir de dados que a gente coletou em sala de aula, eu e o professor Aldo, que é quem conduzimos esse pedido, né, de patrimônio, a gente desenvolveu junto com os alunos. Então, eles foram a campo, foram pesquisar com a comunidade quais seriam os hábitos ainda em torno dessa refeição. E aí, o que era e o que permanece e o que modificou ao longo do tempo. Qual foi o resultado desse trabalho de campo, de pesquisa? Então, aí a gente percebeu nitidamente que esse hábito está se perdendo. Ele está se perdendo porque, assim, ó, Blumenau tem como única área rural ainda a Vila Itopava. E os demais bairros da cidade, não mais, né? E aí eu pensei, meu Deus, por que não transformar isso num patrimônio para tentar trazer isso como um saber permanente? Então, para a gente perpetuar isso ao longo das gerações. Por isso que a gente está encabeçando esse projeto. Muito bem, então o Frischstick é um café alemão reforçado. Os antigos, os antepassados, os imigrantes alemães trouxeram essa tradição da Alemanha, obviamente, e era um café reforçado antes deles irem para o batente, com a enxada, com a foice para a roça, trabalho que exigia muito fisicamente, esforço físico. Então o café da manhã era reforçado. A tradição está se perdendo. Eu queria te perguntar o seguinte, sobre a cuca. Lá atrás, no século XVIII, no século XIX, ainda não havia farinha por aqui. Então, a cuca, ela já estava presente também lá no século XIX, no Frischstick daquela época? Não, o Frischstick é uma informação, a cuca no Frischstick é uma informação mais recente e originalmente a cuca era produzida com farinha de milho, que era o que se tinha por aqui, porque eles, na tentativa de fazer com farinha de mandioca, não conseguiram o resultado. Não deu certo. Não deu certo. E aí eles misturaram, então, banha suína para fazer a farofa e também colocaram essa banha na massa, além da farinha de milho e também melado, ao invés de açúcar. Isso é o que a gente pesquisou também, porque a gente tem uma outra pesquisa conduzindo
a história por trás da cuca, né? E o cenário de consumo da cuca, ele é bem mais recente, né, no Frühstück, porque a cuca é um elemento muito mais festivo. E aí ele estaria vinculado, por exemplo... As datas especiais. As datas comemorativas ou ainda aos finais de semana, quando a família fazia fornadas de pães, então famílias numerosas com produção de muitos pães e aproveitava-se também para fazer a cuca. Mas ela estava presente na casa de todas as famílias ou dependia da classe social? A questão financeira pesava? Eventualmente sim, então por isso que só nesses contextos mais comemorativos. Muito bem, agora o pão com linguiça, esse... Na verdade, o pão é o que norteia, principalmente quando a refeição ela era feita fora de casa. Porque ela só era feita fora de casa por conta da distância, né? Então, algum dos filhos levava os sanduíches, o pão, as frutas, até a roça, até o agricultor, ele fazia a refeição. E quando não era assim, nesse contexto tão longe de casa, o agricultor vinha até em casa, fazia esse consumo e aí mudava um pouco essa informação. Às vezes eu vou ter uma mesa, por exemplo, com aipim frito. Boa. E aí muito bem. Aproveitamento de sobra, né? E aí, Zanotto, tá gostando da aula de história de tradição germânica sobre o Frühstück? Mas então, e agora, então, há um projeto, há uma iniciativa da professora Juliana, de um outro professor lá do Senac também, um projeto para tornar o Frühstück, o café alemão reforçado, um patrimônio cultural. Em que pé está o projeto? O que falta? Então, a gente já juntou vários documentos, né? Então, as declarações de apoio das entidades, a gente fez entrevistas com várias pessoas na comunidade para entender quem que ainda pratica, como pratica, se esse saber ainda é nosso realmente, se existe a comunidade para validar isso conosco. Além disso, a gente catalogou tudo o que está dentro do Frühstück enquanto ingrediente ou preparo. Então, a banana, como que a banana é consumida ou era consumida? Então, nas diversas formas, né? Tanto frita quanto crua. A linguiça, o torresmo e assim por diante. Muito bem. Zanotto, aqui Zanotto, Felipe Andrade vai mostrar chimia. A chimia de tangerina, era muito consumida também no café alemão reforçado, ovo cozido, banana frita. Aqui, Zanotto, pasta de torresmo. Pasta de torresmo, bem temperadinha com um cheirinho verde, pode ver aqui, ó. É uma delícia. Para quem gosta de torresmo, é uma delícia. Muito bem, professora, parabéns. Então, o pessoal de casa pode ajudar também, né? Pode ajudar. Gente, eu preciso validar isso com a comunidade, porque esse é um presente que eu quero dar para a minha cidade, especialmente para essa população que é tão tradicional. E isso vem de encontro diretamente com a minha memória afetiva, através da minha oma, a mãe do meu pai, que Deus a tenha. Onde quer que ela esteja, certamente ela estaria muito orgulhosa de eu tentar perpetuar esse saber para todas as próximas gerações. Professora, obrigado, parabéns, tá? Henrique Zanotto, o SCC Meio-Dia também é história, cultura e tradição. Frühstück alemão, o Frühstück nosso de cada dia, Zanotto. Esse Frühstück alemão, o café da manhã do alemão, me serviria muito bem como uma refeição do almoço já. Agora eu fiquei na dúvida, Paulo César, você falou que seria uma pasta de torresmo, porque ao visualizar, sabe o que eu pensei que era? A morcilha branca. Porque a morcilha também está muito presente na culinária alemã. Será que não dá para substituir quem quiser botar a morcilha ali no café da manhã com pão também, ou PC? Ah, o Zanotto pergunta, né? Ele, a princípio, o Zanotto olhando lá no estúdio, achou que aquela era a morcilha, a pasta da morcilha. Não. Mas dá para substituir também. Também estava presente a morcilha? Sim, a morcilha muito presente. E aí, notem que assim, esse pão que a gente tem aqui é um pão que a gente comprou pronto e ele está numa espessura fina. Mas a fartura era uma presença na mesa. Então, as fatias grossas e a morcilha igualmente cortada bem grossa para acompanhar o pão. Ou ainda, por exemplo, tanto a linguiça quanto a morcilha
cortadas grossas e servidas à parte. Então eu tinha o pão chimiado, eventualmente com doce, e um pedaço de salgado junto. Porque o que acontece? A mistura do doce com salgado é uma coisa muito frequente na fala da cultura germânica. Legal. Ô, Zanotto, eu ia acrescentar o seguinte, essa chimia aqui, ó, uma natinha, um queijinho branco, quem não gostar disso tá vivendo errado. Zanotto, você... Eu, Paulo César, muito obrigado à professora também, mostrando mais essa riqueza da culinária alemã, direto da Vila Germânica da Oktoberfest. Vamos trocar de assunto agora, porque a Defesa Civil aqui de Santa Catarina, gente, elas estão